Olá, boa noite. Hoje nós vamos dar mais uma sequência na mensagem desse livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. A semana retrasada, o nosso amado irmão Tadeu, ele falou sobre o foco. O que é o foco? O foco é fazer a vontade de Deus, é trazer o reino de Deus para a terra, porque o Senhor ele tem muitas coisas para nos dar. E vendo toda a situação do país, nós cremos que logo o Senhor está voltando, graças a Deus. E depois na semana passada, o nosso amado irmão Júlio, ele falou do ministério do Espírito. Vamos ler João 7, 37 e 39, de 37 a 39. Senhor Jesus, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Senhor Jesus, porque essa época, quando o Senhor ele falou essa passagem da Bíblia no livro de João, ele ainda estava vivo, ele ainda não tinha sido crucificado, ressuscitado, e hoje ele está dentro de cada um de nós. Hoje ele é o Espírito, Senhor Jesus. Então agora nós vamos falar, Deus é luz. Deus é luz, irmão, graças ao Senhor. Vamos ler 1 Timóteo 6,16. Senhor Jesus amado. Primeira Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele vive em luz inacessível, como nenhum homem consegue ver. Senhor Jesus. E vamos ler também 1 João 1,5. 1 João 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então nós vemos aqui que o Senhor ele é luz e não há treva nenhuma nele. Com a nossa mente é difícil a gente imaginar como o Senhor é, porque ele vive numa luz, uma luz muito forte, que não tem como a gente imaginar como é a situação. Senhor Jesus. E vamos ler também Tiago 1,17. Tiago 1,17 fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai, das luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele não sofre
ele não sofre variação ou sombra de mudança. Então o Senhor, ele não fica velho. Ele é sempre o mesmo. No passado, agora, no presente, no futuro, ele é sempre o mesmo. Não é igual nós envelhecemos, nós mudamos a nossa maneira do nosso corpo, mas Deus não, Deus ele não muda. Vamos ler agora 2 Coríntios 12, 1 e 2, a experiência de Paulo quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios 12, 1 e 2. Fala assim, ó. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então nós vemos aqui que Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele não tem como escrever tudo aquilo que ele viu lá. Porque nós não íamos entender. Porque a nossa mente é limitada. É difícil entender todas essas coisas. O Senhor, ele nos revela só aquilo que nós podemos aprender e enxergar. Senhor Jesus, porque o Senhor, ele vive no reino da luz. Tudo é luz, amor e glória. Senhor Jesus, quanto mais perto nós estivermos do Senhor, mais na glória do Senhor nós estaremos, mais na luz do Senhor nós estaremos. Então nós vemos que nós somos lá do alto, irmãos. Nós não somos mais aqui da terra, nós somos lá do alto. Ó Senhor Jesus amado, e nós recebemos 2 sopros, meus queridos, 2 sopros. Recebemos o primeiro, que nos fez alma vivente, e o segundo, de homem espiritual. Então, nessa parte do homem espiritual, que nós não podemos perder o foco, perder tudo aquilo que o Senhor está nos dando, toda a revelação, que nós temos de praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, temos de praticar. Senhor Jesus, porque nós não vivemos nessa dimensão, nós vivemos na dimensão do alto, mas nós estamos aqui na terra ainda, somos limitados no tempo, nós temos de trabalhar, nós temos de estudar, mas nós temos de ter nossa visão lá no alto. A nossa visão, ela tem que estar lá em Deus o tempo todo, pregando o Evangelho, porque aqui em João 14,16, ele fala que nós estamos aqui, mas ele mandou um outro Consolador para cada um de nós, todo aquele que crê e recebeu o Senhor como Salvador de sua vida. Então João 14, 16 e 17, fala assim, ó. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, nós sabemos que esse outro Consolador é o próprio Senhor, que ele, quando ele ressuscitou, ele voltou como o Espírito para cada irmão, cada pessoa que recebeu o Senhor como Salvador de sua vida. Ó Senhor Jesus! Então nós vemos que a sabedoria humana, ela se reduz a nada. O importante é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria humana, ela é limitada. Então nós vemos o seguinte, que tudo isso é pela loucura da pregação do Evangelho. Nós fomos ganhos pela pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, irmãos, é uma loucura. A gente sai, a gente contata a pessoa, uma pessoa que nós nunca vimos. A gente chega a pessoa e fala assim, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu posso orar por você? Aí a pessoa aceita a oração, aí a gente ora, fala assim, posso fazer uma oração
e você repete comigo, aí a pessoa aceita, nós oramos, a pessoa repete a oração e depois nós falamos desse Deus maravilhoso, desse Deus que morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Graças a Deus por esse Deus maravilhoso que deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, que é a própria pessoa de Deus, morrer na cruz para salvar todas as pessoas desse mundo. Precisamos viver no Espírito, exercitando a fé. Vamos ler Hebreus 11:1. Então, o versículo Hebreus 11:1, falando pela palavra upostase no grego, fica assim, fica assim, que a fé é a substantificação das coisas que se espera, ou melhor, ela torna concreto o que não se vê e substantifica a realidade do que Deus é. Então, sem fé, irmão, é meramente abstrato. Sem fé, não tem como agradar a Deus. Então, nós temos que exercitar a fé, para Deus se tornar real para nós. Então, nós temos que exercitar a fé em todas as coisas, irmão. Senhor Jesus. Vamos ler agora 2 Coríntios 3:5. 2 Coríntios 3:5 fala assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, como eu falei um pouco atrás, que a nossa mente é muito limitada. Nós não conseguimos ter uma essência tão profunda assim, porque a nossa suficiência, ela vem de Deus. Vamos falar um pouquinho também de João 3, a respeito do Nicodemos. Eu não vou ler os versículos, porque é muitos versículos, mas eu só vou dar uma explanada rapidinha. Então vou ler uns versículos aqui de João 3. O 3:1 fala assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, nós vemos aqui que Nicodemos, ele era uma pessoa da alta sociedade, e ele viu em Jesus que tudo que Jesus fazia vinha do Pai, vinha do próprio Deus, mas ele mesmo não quis se entregar o coração para Jesus. Nós vemos aqui que ele não quis. Jesus foi para ele nascer de novo, e ele falou que como que ele ia voltar no ventre da sua mãe, sendo já velho, né? Então, eu vejo o seguinte, que nós não podemos fazer a obra do Senhor assim, com a nossa humanidade, de qualquer maneira. Nós temos de fazer a obra do Senhor embaixo do encabeçar de Deus, orando, dependendo do Senhor. Em tudo que nós fazemos, nós temos de depender do Senhor. Nós temos que orar, não podemos fazer de qualquer maneira. Porque Nicodemos, ele veio do Senhor, ele queria fazer do seu jeito natural, mas nós não podemos fazer dessa maneira. Vamos ler agora Daniel 2:20. E agora? Aqui nós vamos, a sabedoria e o poder andam junto. Então Daniel 2:20 fala assim, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Então nós vemos aqui que a sabedoria
e o poder tem que andar junto, porque nós somos limitados. Nós não podemos, nós temos sabedoria, mas também nós também temos que ter o poder de falar desse Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Agora vamos ler 1 Coríntios 2, 1, 6 e 7. 1 Coríntios 2, 1 fala assim, ó: Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E o 6 fala assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, irmão, nós vemos aqui o seguinte, que a nossa capacidade, a nossa habilidade por nós mesmos não vale nada. Aqui fala que a pessoa pode ser poderosa no falar, ela pode ser tudo, porque a sabedoria ela tem que vir de Deus, porque o Senhor, nós vemos ali nós vemos na palavra que ele tem milhares de anjos, mas o mundo que há de vir, ele quer dar para o homem. E então ele se preocupa muito com o homem. Então, irmãos, nós temos que buscar a sabedoria lá do alto, como já foi falado. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus, porque nós possamos ser eloquentes, possamos falar bonito, possamos ter todas as honras aqui da terra. Mas se nós não tivermos encabeçado em Deus, nós não conseguiremos nada. Eu vou ler agora um versículo que eu gosto muito, que é 1 Coríntios 2,9, que fala assim, ó: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, nós não temos assim capacidade, nós não temos assim na nossa mente limitada imaginar o que Deus tem preparado para cada um de nós. O que nós temos é de continuar buscando, o que nós temos é continuar pregando o Evangelho, é levar o Evangelho às pessoas que não te conhecem, para as pessoas poderem receber esse Deus maravilhoso, esse Deus que mudou a nossa vida, esse Deus que vai levar cada um de nós para o reino. Ó Senhor Jesus. Então, meus irmãos, andar no Espírito, no viver diário. Nós temos dois tipos de andar. O andar em grego, o andar peripatel, e também o andar estoiquel. Gálatas 5, o versículo 16. Gálatas 5, o versículo 16. Ele fala assim, ó: Digo, porém, andar no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Digo, porém, andar no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Esse o verbo andar nessa passagem é um andar livre. E Gálatas 5, 25 fala assim, ó: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, irmão, esse aí é o andar estoiquel, que é um andar embaixo da direção do Senhor. É um andar, tipo assim, uma marcha militar, assim, um atrás do outro certinho, assim. É esse andar que nós temos de andar no nosso dia a dia. O andar estoiquel. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos,
O Senhor voltará por meio dessa marcha, como eu falei ontem, como eu falei um pouco antes aí, essa marcha militar aí, pois o Espírito tem atuado para a unidade do povo de Deus. Senhor Jesus, então nós temos que ser esse exército de elite, irmãos, esse exército dia a dia, pregando o Evangelho, levando as pessoas a se conhecerem. Graças ao Senhor. Irmãos, nós não podemos ter divisão, irmãos. Nós temos que ter a única visão, um andar em marcha para trazer o Senhor de volta. Essa é a nossa meta. Amém. Senhor Jesus, agora eu vou parar por aqui e vou fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por tudo que você tem nos revelado. Que nós possamos ter esse foco, que é a volta do Senhor, trazer seu reino aqui para a terra, Senhor. Também que nós possamos estar sempre andando no Espírito, dependendo de Ti para todas as coisas, andando nessa marcha militar, Senhor, para trazer seu reino, Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Amém.